Como é bom acordar nesta quarta-feira após mais uma vitória do Fluminense de Luiz Zubeldia. Implacável, que faz mais uma vítima no Campeonato Brasileiro. Dessa vez, fora de casa, a primeira vitória fora de casa do Zubeldia veio justamente no último desafio, longe do Maracanã, neste Campeonato Brasileiro. Não foi o último jogo fora de casa, eu espero, porque a gente quer estar na final da Copa do Brasil. Mas de Campeonato Brasileiro, essa vitória ela veio e de maneira, mais uma vez, merecida sobre isso que a gente vai falar aqui agora. E veio de uma forma surpreendente. Acho que é o mínimo que a gente pode dizer, porque quem diria, e como o futebol é maravilhoso, e ele é maravilhoso justamente por causa disso. Por essas e outras, né? Quem diria que a essa altura do campeonato, faltando aí 4 jogos, 5 jogos para o fim do ano, Soteldo iria viver a sua grande noite vestindo a camisa do Fluminense. Aliás, dá para dizer, a sua estreia com a camisa do Fluminense. Depois de quase 1 ano e 2 meses sem fazer gol. A gente viu aqui na Arena uma vitória com noite de Soteldo. Não dá para falar desse resultado, desses 3 pontos importantíssimos, sem reconhecer que o Baixinho não só fez 2 gols, os 2 gols do Fluminense, mas jogou muito bem também. E isso é bom. Isso é muito bom. Uma vitória que aproxima o Fluminense, que deixa o Fluminense mais perto do objetivo de ficar com essa vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Agora é secar a quinta-feira, é torcer para um tropeço do Botafogo, que se Deus quiser vai vir, e aí vai depender apenas de uma vitória contra o Bahia para a gente confirmar essa vaga. O cenário é mais do que positivo. O momento realmente eleva muito a nossa expectativa para esses últimos jogos. E jogos decisivos, né? Vem mata-mata aí pela frente. O Fluminense está chegando em viés de alta, está crescendo, se consolida como um time. E eu vou falar dessa vitória que, mais uma vez, além do resultado, tá? O Fluminense hoje não teve Thiago Silva e Canóbio aqui na Arena. 2 dos melhores jogadores do time hoje. Thiago Silva sempre. O Canóbio, acho que não tem muita discussão da importância que ele tem para a equipe. O que chama mais atenção nesse Fluminense do Zubeldia é que mesmo quando ele perde um jogador ou outro, ele continua na sua consistência. Ele normalmente se defende bem, mantém a organização, e quem entra dentro da estrutura que está funcionando tem entrado bem. Até o Thiago Santos contra o Palmeiras foi bem, né? E hoje foi a vez do Soteldo. Ele ganhou a oportunidade da vida dele agora. Na hora certa, no momento certo. Eu falei, cara, tô te dando uma chance. Você tem uma semifinal pela frente, você está brigando pela vaga, é a sua chance. E ele respondeu. Agora, eu até perguntei ao Zubeldia na coletiva se era um sinal do que ele vai fazer no sábado contra o Vasco. Ele saiu pela tangente. Mas para mim é muito evidente. O Soteldo, ele se colocou, depois dessa atuação, e pela opção do Zubeldia em escalá-lo como titular hoje, ele se colocou como provável titular nesse primeiro jogo de ida, nesse primeiro jogo contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil. O outro, se for levar em consideração a tendência do Zubeldia em manter o esquema, e não acho que ele vai mudar o esquema, não mudou até agora, e não acho que ele vai mudar contra o Vasco, a outra opção é o quê? Keno. A atuação do Keno, eu vou deixar por último, porque vamos falar de coisa boa por agora. O Fluminense, ele criou, dá para dizer, 4 chances claras no jogo. Ele fez 2 gols. Isso é muito importante. Para um time que não tem centroavante, porque não tem, é fundamental você ser efetivo. Porque os outros têm que fazer os gols que o centroavante não faz. E sempre tem alguém ali marcando, fazendo. Sempre tem alguém ali dando contra o recado. Hoje foi o Soteldo. Mas perceba, o Nonato entrou dentro da estrutura, o Hércules é melhor jogador que ele, não tem discussão. Mas deu conta, segurou ali com o Martinelli. Hoje os dois até apareceram muito mais na marcação, se desdobrando ali, porque o Grêmio jogou num 4-2-4, forçando no primeiro tempo muito em cima do René, com 2, 3 jogadores caindo por ali.
dificultando, e foi para ali que o Grêmio chegou com mais perigo no primeiro tempo. Foram 2, 3 situações criadas porque o Canóbio estava fazendo falta nessa recomposição. O Soteldo, por mais que se esforçou, ele não consegue chegar nesse nível de intensidade, de entrega, nessa capacidade realmente de marcação do Canóbio. Não vai chegar. Então o Fluminense sofreu por ali. Tanto que no segundo tempo o Zubeldia já volta invertendo, colocando o Serna na direita, ou seja, marcando ali na esquerda, para poder ajudar nessa recomposição junto com o René, e o Soteldo foi lá pela direita. O gol do Fluminense, ele sai numa jogada no primeiro tempo, o VAR analisou, deu o gol, no lance do Acosta, milimétrico ali, impedimento que não foi dado, num lançamento que é coisa treinada, cara. O Samuel Xavier recebe, dá um lindo passe para o Acosta, que está ali meio que se fingindo de morto entre os zagueiros. Quando ele percebe o espaço, o Samuel recebe, ele já ataca o espaço, porque sabe que vai receber essa bola. Recebeu, depois tocou no Luciano, cruzamento preciso, perfeito nos pés de Soteldo, ele foi lá e faz o gol. E aí o Grêmio teve 2 chutes perigosos com o Pavão no primeiro tempo. Um o Fábio defendeu, o outro foi para fora. Teve uma bola que o próprio Pavão quase dominou dentro da grande área e ali poderia ter feito o gol também. Enfim, teve situações. O Grêmio, num todo, teve mais a bola, chegou ali mais vezes com perigo, mas também longe de ser assim, não foi um absurdo o Grêmio não ter feito o gol. Não. Foi um jogo tecnicamente até fraco no primeiro tempo. No geral, muitos erros. Mais do Grêmio até que do Fluminense. O Grêmio errou demais. Muitos jogadores errando. O Alisson, jovem, cometendo muitos erros, tanto que sai já logo no início do segundo tempo. E aí volta para o segundo tempo, o panorama não muda muito, mas de novo o Fluminense vai machucar o Grêmio. Porque o Fluminense ele tem sido isso. É um time que tem sido letal. Quando dá espaço, dá uma chance, ele vai lá, consegue fazer o gol. E a jogada do gol do Fluminense é de cinema, né? É de cinema. Tabela do Serna com o René, toca, recebe, o Serna toca no Lúcio, já de primeira jeito para o Soteldo, que bate de primeira. Cara, que golaço. Ali eu acho que o Grêmio ia sentir, a torcida ia sentir. Mas o gol do Grêmio sai logo no minuto seguinte, num tipo de jogada que o Fluminense não tem levado gol assim. Escanteio, bola na área, o André Henrique subiu, sem marcação, todo mundo olhando, e fez o gol. E aí, obviamente, que o Grêmio ia entrar no jogo de novo. Não tinha muita dúvida quanto a isso. Chegou algumas vezes com perigo, o Fábio chegou a fazer uma defesa, essa foi mais na reta final ali do jogo, Gustavo Martins cabeceou, mas o Grêmio estava rodando com perigo, no início teve o Freitas e o Fábio batendo cabeça, quase que, enfim, entregaram a paçoca ali, uma bola no travessão, uma porrada no travessão, poderia ter saído o empate ali. Mas, de novo, o Fluminense teve a bola do jogo e não matou, com o Serna. Cruzamento, era só ele completar com o pé direito, bateu de tornozelo, jogou a bola para trás, com o goleiro já batido, gol vazio. Desesperador aquele lance do Serna ali. E depois, o Serna participou dos 2 gols. Ele estava fazendo um bom jogo, mas depois errou tudo. Tudo impressionante. E aí ele sai, mas o Keno consegue entrar e ser pior. É um negócio inacreditável. Gente, vamos lá, vamos ser sinceros. Obrigado pelos serviços prestados. Foi muito importante. Teve seus bons momentos. Mas o Keno não pode ficar no Fluminense para o ano que vem. E eu estou falando isso desde o ano passado. E aí ele teve o contrato renovado. Não dá mais. O Keno, a atuação do Keno hoje foi uma vergonha, cara. Uma vergonha. Não dá. Então é difícil. Quando você precisa do banco para te socorrer, e aí é o que a gente fala, né? Cadê? O Lavega estava relacionado hoje. Será que o Lavega... Gente, vamos lá. Será que o Lavega realmente... É isso que às vezes deixa o torcedor puto com razão. O Lavega ia fazer pior do que o Keno fez aí? Será? Não é possível, cara. E aí eu estou indo agora aqui para a parte negativa. O Everaldo. Ninguém aguenta mais o Everaldo. Ninguém aguenta mais. A bola no primeiro tempo, jogada linda do Soteldo, calcanhar, cruzamento do René perfeito. Ele pega, bate de qualquer jeito para fora. Segundo tempo, contra-ataque aqui, o passe de 2 metros por Lima, ele conseguiu errar. É muito difícil, cara. Por mais que você queira, às vezes, dar uma aliviada, mas é muito difícil. Não tem condição. E ficou 90 minutos em campo, é um negócio desesperador.
E aí o Lima entrou porque o Soteldo ia cansar, o Serna também, enfim, ele começou a mexer, depois colocou o Thiago Santos, o Hércules chegou a entrar também no lugar do Nonato, o Ganso entrou no lugar da Costa, pouco apareceu. O Freitas hoje fez uma partida assustada, né? Não foi um bom jogo do Freitas hoje, sai o Thiago Silva do lado dele, fica mais complicado, não tem muito jeito, né? Os laterais deram conta deram conta do recado, né? O Lúcio apareceu como sempre em momentos ali decisivos, os volantes também se virando na marcação. Cara, mas foi uma noite de Soteldo. Não tem jeito, ele, o Lúcio, o Serna, né, participando bem dos gols também. Enfim, e aí depois eu perguntei ao Zubeldia, primeiro sobre, que é uma reflexão que a gente vem fazendo, o Fluminense ele está no momento físico, você percebe que o time está inteiro, está correndo, está brigando, está lutando, e os outros times, a maioria está, né, a maioria está caindo, todo mundo já morto, desgastado, alguns times em frangalhos. E aí, a gente já falou muito sobre isso aqui, o Renato, ele é o oposto do Zubeldia, ele rodava muito o time, poupava, e a gente reclamava disso aqui, pô, toda hora mexe no time, não tem entrosamento, não tem sequência, pô, mas que merda e tal, né? Foram muitas críticas em relação a isso. Só que, talvez, aquilo que o Renato fez lá atrás, agora esteja permitindo ao Zubeldia repetir o time e dar sequência a esse time titular e com energia. Então, será que aquela rotatividade que o Renato impôs lá atrás está ajudando agora, fazendo com que o Zubeldia tenha condições de manter essa escalação titular até o fim, com intensidade? Será que se o Renato tivesse optado por repetir o time várias vezes, os jogadores não teriam se lesionado mais? Enfim, são coisas que a gente pensa agora, e talvez isso tenha um peso também para o bom desempenho do Fluminense neste momento. Eu perguntei isso ao Zubeldia e também sobre Everaldo e a escolha dele para a semifinal contra o Vasco. Bueno, es buena pregunta para una reflexión más profunda. Evidentemente, ese cansancio que deberían tener algunos equipos no lo estamos percibiendo en nuestros jugadores. Creo que hay cosas que ayudan a que eso no suceda. Primero, estamos ganando y eso siempre mentalmente te da más energía. Segundo, estamos corriendo bastante bien la cancha, que eso también te genera un poco de dosificar la energía. La recuperación es buena. Tengo opciones cuando tengo que trocar por expulsiones, lesiones o por lo que sea, tengo opciones. Y si bien yo no roto mucho, se los aclaré a ellos, miren que yo no roto mucho porque uno para consolidar sociedades o una idea, me parece que lo mejor no es rotar tanto. Pero entiendo que en el proceso de Renato, cuando hay muchos jugadores nuevos, uno quiere ir viendo uno o el otro, tenerlos a todos bien, hasta que se defina quién puede ser el 11, ¿no? Yo con un panorama un poquito más claro, habiendo pasado el 70% de la temporada, entonces yo ya puedo saber quién anduvo, quién no, ya puedo tomar decisiones en relación a lo que pasó, porque tengo muestra de partido. Ese proceso para Renato es injusto. ¿Por qué? Porque él recibe jugadores de incorporación y tiene que ir evaluando uno al otro. Yo ya tengo un panorama de quién se adaptó, quién no, quién era Serna, ya Canovio estaba adaptado, ya Everaldo había pasado por un proceso de gol, crítica, lo guardé un poco, lo pude poner, y todo eso gracias a la temporada que iba transcurriendo, al proceso de Manu y al proceso de Renato. Entonces, lo que hacían ellos estaba bien. Nada más que yo ahora estoy en un proceso diferente en donde me puedo decidir por un 11 en tanto y en cuanto las cosas funcionen bien. Y como funcionaron bien,
mantuve una estructura. Y bueno, por lo general, si las cosas funcionan, mantengo la estructura. No me gusta trocar mucho, pero entiendo que a comienzo de temporada eso no puede acontecer mucho, ¿viste? Sobre todo cuando hay tantas incorporaciones. Son decisiones, entiendo que lo que se espera de un centroatacante sean goles, pero también hay cosas que siento que él está ayudando al equipo, y mucho, en muchos factores, y Dios quiera que él, la media situación que tenga el próximo juego, si es que juega, o con Vasco, la media situación que tenga la pueda convertir, la pueda manifestar en la red adversaria, en el gol. Porque en el fútbol muda todo. El fútbol, siempre yo tenía un entrenador que en paz descanse, que Miguel Russo, y decía, y yo era jugador, ¿no? Y él en las palestras siempre decía: muchachos, en 90 minutos gira el mundo. Haciendo alusión de que en 90 minutos lo que era muy bueno pasa a ser malo, lo que era malo pasa a ser bueno, el que no convierte en 90 minutos puede cambiar la historia. Ejemplo lo de Soteldo, hoy hizo 2 goles en un escenario muy difícil. Entonces el fútbol te da esa oportunidad y para revertir situaciones, ¿no? Pero yo me quedo con cosas que le dan los jugadores, en este caso Beraldo o Soteldo, u otro jugador, que para mí son importantes para que otros también se destaquen, ¿no? En un trabajo ahí para que otros se destaquen, para que otros brillen. Y eso no es poco en el fútbol. Eso me parece importante. E ele sempre muito educado, né? Assim, sendo muito respeitoso com o Renato, entendendo, contextualizando, e é compreensível. Realmente, são momentos diferentes, né? De análise diferente. Ele chega já com toda uma amostragem de uma temporada, podendo já tomar uma decisão, mas é uma coisa dele. É claro que ano que vem a gente vai ter um panorama melhor de como vai ser o Zubeldia desde o início. Será que vai desde o início do ano dar sequência, manter o time, só mudar quando for necessário, ou não vai administrar mais no início? Mas pelo que ele fala, realmente ele entende que é necessário para você aprimorar entrosamento, para você aprimorar os mecanismos de sistema de jogo mesmo, para você encorpar essas ideias, é necessário ter sequência. E eu, particularmente, concordo com ele também. E sobre Canóbio, a escolha para quem vai substituir o Canóbio, ele meio que fugiu pela tangente, mas, cara, quando ele fala do Everaldo, que ele acredita, em 90 minutos tudo pode mudar, que ele entrega coisas para o time importantes para o time, bom, eu não sei vocês, mas para mim está muito claro que ele vai manter o Everaldo. Para mim está muito evidente isso. E é um negócio assim, eu sei, é desesperador, para mim também é, mas pela resposta dele, não vai ter mudança quanto a isso. Enfim, hoje, vitória enorme, gigantesca, esses 3 pontos são muito importantes, a gente vai falar mais sobre isso ao longo do dia, resultado espetacular, e agora é esperar quinta-feira para vir o complemento, e aí a gente partir para a última rodada, precisando apenas de uma vitória. É um time com aproveitamento de título, é um time com aproveitamento de campeão, é incrível realmente o que o Zubeldia vem fazendo desde que chegou. A gente volta ao longo do dia com mais infos do Fluminense, mais repercussão do jogo. Só não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Sempre muito importante. Conto com vocês. Estamos juntos, tá? Valeu!